Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e nesse vídeo aqui eu queria conversar um pouquinho sobre as últimas histórias que foram feitas na nossa série de exercícios de escrita criativa. A terceira temporada acabou de ser encerrada com a 11ª história e, como eu sempre faço, né, sempre que termino uma temporada eu faço um videozinho comentando algumas coisas que eu lembro do processo em si, né, o que eu lembro das histórias, o que essas histórias tinham de particular, o que eu aprendi, né, elaborando essas histórias, quais foram as dificuldades. Então eu vou tentar fazer isso agora. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais difícil do que os outros dois que eu já fiz, porque essas histórias levaram bastante tempo para acabar. Então, houve uma pausa, né, na realização da última ali. Então, assim, a primeira história já está bem longe, assim, na minha memória. Então, eu vou passar por elas aqui, vou dar uma relida, e vou comentando algumas partes, o que eu achar pertinente, né? Essa temporada acaba com 3 histórias em vez de 4, porque foram histórias maiores. E eu também estou com vontade de mudar a estrutura, né, da série de exercícios de escrita criativa em si. Então eu quero fazer experimentos novos, né, e usar outras abordagens. Então eu acho que agora é pertinente a gente mudar, né, de temporada para poder separar direitinho. Então aqui está, né, o nosso Wattpad, onde eu publico as histórias. Então o link está aqui embaixo na descrição se você quiser ler o que foi feito até agora. O livrinho, né, onde tem todas as histórias, já está com mais de 1000 visualizações. Isso é muito legal, né? Eu fico muito feliz com isso. E aqui a gente tem, né, a lista das histórias. E eu vou pegar a primeira da terceira temporada, que foi Cicatriz. Né? Em comum, essas histórias têm a duração, né? São histórias muito longas, que foram divididas em vários episódios. E o ritmo de escrita foi bem mais lento dessa vez. Eu não fiz pensando em contos, eu fiz pensando realmente em desenvolver a história do jeito que a história foi pedindo, né, em cada situação. Então, assim, eu não pensei muito em estrutura, se ia ser uma novela, um conto, né? Acabou que viraram, acho que 3 noveletas ali, com 20.000 palavras em média cada uma, né? E tá até por isso que elas levaram bastante tempo para acabar. E em comum elas têm isso, né? A duração. A gente tem a temática, são 3 histórias que se passam em lugares diferentes, mas elas lidam com um embate entre 2 grupos distintos, geralmente um grupo mais privilegiado do que outros, né, do que o outro. Então essa aqui é a primeira, a gente tem a periferia da cidade, de Vereda dos Mercadores, onde existem pessoas menos favorecidas, enquanto que no centro, né, a gente tem a cidade próspera, que recebe turistas e tudo mais. E a história começa justamente assim, a gente começa na periferia, e acompanhando o Zimri, né, que é o nosso protagonista, a gente mostra algumas dificuldades dele e tal. Eu lembro que nessa história tudo fluiu muito bem, as soluções apareceram rápido, eu não precisei ficar elaborando e fazendo muitos brainstorms para poder as coisas acontecerem, eu acho que fluiu fácil. Eu acredito, eu sempre penso isso, né, quando eu vou escrever alguma história na temática steampunk, eu acho que ela acaba fluindo com mais facilidade, porque o steampunk é um gênero que abre margem para você viajar, né, para você elaborar, inventar coisas que não existem para justificar, né, os eventos ou para justificar a direção que você quer que a história tome. Então eu acho que isso facilitou muito. É uma história que abordou Vereda dos Mercadores com mais profundidade, né? A gente já tinha mostrado essa história. Na verdade, a gente tinha citado essa cidade na história das Irmãs Pug, se não me engano. Elas queriam chegar em Vereda dos Mercadores, eu achei o nome interessante. Ali eu acho que fala uma coisa ou outra que existiria na cidade. E aqui eu fiz ela parecer uma cidade bem rica, bem, né, pelo menos a parte central, né? E com essas contradições que a periferia, né, onde fica a praia ali, onde fica o mar, onde estão as pessoas que foram isoladas e tal, e que o centro da cidade vê como um problema, né? E aqui eu desenvolvi várias características da cidade que depois eu quero pegar essas pontas, né, e poder desenvolver e criar histórias em cima disso. É uma história que tem muitos personagens diferentes que aparecem, né? E a temática mesmo, a relação entre os personagens é do Zimri e o seu parceiro, né? Eles tinham um negócio no centro da cidade e o Zimri acabou exilado, né, na periferia. E aqui eu consigo, se eu quiser fazer um mapa da cidade, eu consigo só com essa narrativa aqui, porque eu saio lá desde o farol, né, ele está num farol abandonado e ele vai andando até ultrapassar as muralhas que cercam a parte central e ele, né, faz um passeio pela cidade, encontra outras pessoas. Tem um embate interessante ali, tem um final bem bombástico, assim, bem. Acho que das histórias que eu escrevi até agora é o final mais
significativo assim, no sentido de afetar muitas pessoas, né? A cidade muda, porque até agora as experiências eram bem individuais, se não me engano. E nessa aqui não, essa aqui depois dessa história, depois da jornada do Zimri, a cidade meio que passa por uma mudança. Então eu acredito, eu lembro que o parceiro dele, acho que era Zamet o nome, né? E ele foi preso, ele vê um cartaz, né? E sabe que o parceiro dele foi preso e ele resolve entrar na cidade para poder tentar ajudar o parceiro. Tem o Bagatella, agora que eu tô lembrando, né? Um personagem bem interessante que ele meio que ficou por conta de trabalhar em algum maquinário ali na cidade e ele meio que teve a memória dele prejudicada. Eu lembro que foi bem legal pensar nisso, né? Porque o Bagatella é referência ao conto do Machado de Assis, né? E eu botei o nome dele como sendo Max de Machado e ele acabou ali tendo o apelido de Bagatella quando ele vai para periferia. Ele é um personagem bem divertido, assim. Os lapsos de memória dele ajudaram bastante, né, no ritmo da história. E o nosso protagonista tem o apelido de Cicatriz, né? Porque houve um evento trágico, né, que ocasionou o exílio dele. É isso mesmo, Zimri Zamet, Silo de Maravilhas. É uma cidade bem vibrante, assim, com vários comércios, várias coisas acontecendo. E aqui que tem a Viperina também, né? Que ela tem uma estalagem, né? E é uma personagem que cabe desenvolver bastante, principalmente o background dela, como é que ela se tornou a Viperina ali. Aqui eu apliquei bem claramente o conceito do pinch point, que eu estava estudando na época, né? Como você reafirma a força do vilão, né? Depois que acontece o chamado aventura e volta a fazer isso perto do fim da história. Então eu tive bastante cuidado para usar isso de maneira consciente na história, porque eu estava estudando esse conceito na época. O Ampersand era o vilão da história, que dominava o centro de Vereda dos Mercadores. Aqui é meio que um flashback contando como eles perderam o negócio deles, né? Eu meio que interrompi a história para contar isso, para cobrir essa parte, porque eu achei que o personagem precisava desse background, né? Que o leitor ia precisar desse background para se relacionar bem com o personagem, melhor dizendo. Aqui ele passando, né? Conseguindo uma forma de entrar na cidade clandestinamente. E tem cena de fuga, tem cena de luta. Essa história é bem, bem movimentada. Foi divertido de escrever. Eu sempre gosto de escrever histórias com temática steampunk. Aqui já eu encontro com a Viperina. É isso mesmo, era o átrio da Viperina, né? Era uma mistura de estalagem, biblioteca, armazém e correio. É um lugar interessante, assim, dá pra fazer muita história ainda só nesse cenário aqui, né? E é o momento onde o Zimri reúne forças para a missão final, né? Lúcia é uma cidade que eu sempre cito nos contos até agora, né? E eu acho que eu nunca vou mostrar ela de verdade. Eu acho engraçado isso, que ela foi a cidade mais citada até agora nas histórias. Mas só assim, isso aqui existe em Lúcia, isso aqui veio de Lúcia, isso aqui, né? E sempre tem uma característica ou outra da cidade, algum elemento que viajou, né, para outro lugar. Mas eu acho que eu nunca vou mostrar essa cidade, não. Vai ficar uma coisa meio misteriosa mesmo. E eu acho legal nessa história é que realmente não há um confronto direto entre o Zimri, o Zamet e o Ampersand, que é o vilão, né? Ele não aparece de fato. Mas os heróis da história acabam realmente prejudicando o vilão indiretamente. Eles ganham, mas não há um confronto. Foi uma trajetória consciente, né? Eu pensei em fazer isso justamente para subverter um pouco a expectativa, né? Tem esse homem de turbante que vira um aliado ali
meio que a contragosto, né, do grupo, que ele por acaso está lá no átrio e junto com a Viperina e tal, eles conseguem convencê-lo a ajudar o grupo até certo ponto. E ele também é um personagem mal-humorado, então, mas é divertido. Acrescentou bem a história, eu acho. Tem um impasse no final, e o Zimri é meio que enganado pelo parceiro, né? Ele acha que está só decodificando algumas coisas pela cidade, mas na verdade ele está implantando explosivos. E aí na última hora ele descobre que ele pode ser responsável por um desastre na cidade. O fim é bem clássico, né? O Zamet ele foge, então a gente ainda pode achar o Zamet em algum lugar aí pelo mundo, e o Zimri volta pro farol, já mudado, já, né, algumas coisas do ponto de vista dele já se modificaram ao longo da história, ele aprendeu algumas coisas, resolveu alguns dilemas internos dele, e ele termina meio que à espera da vingança do Ampersand, né? Pelo que ele fez. Ele tá ali desamparado, né? Tá sozinho no farol, mas termina dizendo que ele não tem medo. Então isso dá margem para um confronto final, talvez um confronto mais direto, não sei, né? Ou não. E também é interessante que a gente pode acompanhar a jornada do Zamet agora fugindo da cidade. Então acho que a história ficou bem amarradinha, deixou suas pontas aí para continuações, e eu fiquei bem satisfeito com o resultado dela. A próxima história foi Vozes Abandonadas. Essa já tem um clima bem diferente. Continua a mesma temática, né? A gente tem nobres e escravos, né? O nosso protagonista, no caso, é um escravo. Isso foi sem querer, né? As 3 histórias dessa última temporada tendo esse confronto, né, entre 2 grupos diferentes, um privilegiado e um prejudicado. Isso foi inconsciente, mas acabou acontecendo. Depois que eu terminei a terceira que eu pensei nisso. Né, como que a temática se repetiu, mesmo a gente tendo mudado cenários e personagens e até épocas, porque essa história aqui se passa no passado. Essa história ela já tem algumas vantagens em cima das outras, porque eu não criei do zero, né? Eu já tinha o conceito desse herói, o Roger Bark, inclusive eu quero rever o nome dele, que era um nome que eu já tinha há mais tempo, mas eu acho que o tom da nossa história hoje em dia pede um nome diferente, com mais vogais. Então, não sei porquê. Isso é bem subjetivo, mas eu acho que o nome dele agora precisa de algumas ligeiras mudanças. Mas enfim, é um conceito de um personagem que eu já tinha há muito tempo, um personagem flutuante, né? Ou seja, ele pode pertencer a várias histórias, ele não pertence a um universo fixo, ele atravessa o tempo, né? Acontece uma coisa com ele e que ele não morre mais. E a história dele é contada por um narrador misterioso também. Então isso também abre margem para a gente investigar depois quem é esse narrador. E eu quis emular como se faziam as crônicas, né? Como o Robert Howard fazia as crônicas do Conan. Então eu quis dar essa... É uma mistura de um clima de histórias do Lovecraft com as histórias do Robert Howard, né? Com aquele herói que passa por vários lugares e vive várias aventuras, né? Então eu comecei com isso aqui que eu quero desenvolver mais para frente, que é uma imitação descarada daquilo que tem, né? Nas introduções da história do Conan, né? Então muitas histórias são contadas sobre o escravo sem nome que deixou as ruínas de Tântalo eras atrás, mas apenas eu sei de toda a verdade. A Interminável Jornada de Roger Bark é um suposto livro, né, que conta essa jornada desse herói. Então aqui tem realmente material para muita coisa, e eu já tinha alguns conceitos prontos, como a ponte de vidro que os Hefestos fizeram para chegar até a deusa, e a ponte ruiu, né, eles escravizaram Artomante para construir essa ponte. Enfim, é uma história bem longa, né? Eu desenvolvi ela, eu falei bastante sobre ela nos vídeos onde eu escrevi essa história. Tem alguns fragmentos dessa origem aí no livro novo, no meu livro novo que vai sair agora, daqui a pouquinho. Então essa é uma mitologia aí que explica bastante o que é um Hefesto, o que é um Artomante, né? Do que cada um é capaz, quais são as motivações dos Hefestos e quais são as motivações dos Artomantes de uma maneira geral, né? E a história, estruturalmente, ela segue mesmo a jornada estilo Lovecraft. O personagem vai entrando num caminho estranho, cada vez mais estranho, uma paisagem cada vez mais estranha, e se depara no final com um horror, com uma criatura, e confronta essa criatura, né? Só que, como é o nosso Roger Bark, ele encontra o item, e esse item vai ajudá-lo nesse confronto final e também nas próximas histórias. Então eu fiz essa história pensando justamente em acertar, né? Em ajustar, organizar todos esses conceitos para dar origem a essa série de contos. Então ainda tem muita coisa para fazer aqui. Eu gosto dessa história dele ter sido um escravo que não tinha voz, né?
porque a artomancia lida com essa questão do canto também, e ele ganha cinzéis no final que servem para fazer esculturas. Então eu acho que no final eu consegui assentar muito bem, né, esses conceitos que eu queria unir e consolidar numa história. Até então esses conceitos eram todos muito abstratos, muito soltos, né? Mas a ideia para essa história surgiu quando eu vi um conceito muito interessante, que eu estava vendo algumas pinturas de artistas barrocos que retratavam ruínas, como se retratasse um pós-apocalipse, né, no período barroco. Então, aquelas construções antigas caídas com as colunas e tal. Então, isso me inspirou a realmente escrever um cenário após a queda da Ponte de Vidro, como ficariam essas cidades antigas, né, depois dessa tragédia, e como os personagens remanescentes iriam se reerguer dos escombros e continuar, né? Como é que a história prosseguia a partir dali. E foi assim que eu fiz o Roger Bach surgir, né? A apresentação dele é saindo de uma ruína como um escravo, mudo, e ele vai acabar encontrando uma nobre, e a partir dali ele começa a sua jornada. E é uma história que aborda muito isso, a nobreza fútil, cruel, que mesmo durante o pós-apocalipse, mesmo durante uma tragédia, ainda estava preocupada com seus itens, com suas riquezas, né? Então ainda havia muita mesquinharia mesmo ali no meio de uma tragédia, né? E a gente tem também a introdução dos vetustas de Tântalo, né? Que eram os portadores do conhecimento, e no caso o vetusta, que era o dono do Roger Bach, que era um cara particularmente arrogante, né? E vivia na sua torre. E isso foi uma justificativa para o Roger Bach conhecer sobre ervas, sobre poções e curas e tudo mais. É uma história bem carregada mesmo de conceitos de fantasia. E eu pensei, como se passa num cenário mais antigo, né, numa época mais antiga, então eu achei que isso cabia bem, né? E a Cléria, né, é a nossa nobre, né? E durante as negociações que os infestos fizeram para tentar governar o mundo, né, manipular as pessoas para governar o mundo, ela meio que entrou como uma pessoa otimista, né? Então ela ganhou luxo, viveu muito bem a serviço dos infestos, sem meio que entender ainda a intenção deles, que era construir essa ponte, escravizar os artomantes para construir essa ponte, porque eles queriam realmente chegar até a deusa, né? Encontrar a deusa. E ela, como saiu da terra dela para se aliar aos infestos, ela ganhou essa reputação de traidora, né? Então ela era meio que rejeitada, foi meio que rejeitada pelo povo dela. Que eu me lembro, também não foi uma história que me deu muita dificuldade. Assim, eu não me lembro de ter feito muito brainstorm entre as sessões, né? A coisa meio que fluiu, porque também ela não tem ela tem um escopo menor do que a história anterior, né? Ela não vai para tantos lugares assim. Ela tem umas três locações ou 4, mais ou menos, né? É dividida em cenas, né? Que é o que acontece com a próxima história também. E já tem um ritmo mais de novela, né? Uma coisa mais sem pressa, né? Com espaço para reflexão e tudo mais. E o nosso escravo acaba chegando no pântano das vozes abandonadas, né? Existia aquelas vozes que vinham do pântano, ele era proibido de ir até ali. Ele encontra a nobre quando ela está ferida, né? E está doente e tal, e eles vão de barco, né? Por um rio tortuoso. E aí ele já começa a ver algumas criaturas, algumas coisas sobrenaturais, e ele se depara, né, com o pântano das vozes abandonadas. E aqui que tem o conceito das estátuas ocas, muito bem feitas, mas são ocas e tem um furo que atravessa da nuca para a boca, e quando o vento passa por ali, elas emitem sons. E um artomante experiente pode fazer estátuas diferentes, que emitem sons diferentes para vários propósitos. Então a ideia dele porque ele tinha uma visão meio que ali era a terra de deuses, né, de seres poderosos, e a ideia dele era realmente pedir pela vida da nobre, né? Mas ele acaba despertando a criatura, né, que tem um dos braços dela é um tentáculo feito da água do pântano. É um negócio bem fantástico mesmo, fantasioso. Mas antes disso ele acha os cinzéis, né? E durante a história eu dou a explicação do porquê que ele não queria que ela morresse, né? Apesar dela ser uma nobre, ele é um escravo.
Então, foi uma maneira também de eu desenvolver o aspecto heróico do personagem, né? Esse é o tom da história, é isso que eu queria para ele. Todos os escravos são criados por matulas, né? Que são as mulheres que são meio que as mães deles. Então tem todo um ambiente, uma ambientação aí, todo um cenário. É um universo à parte, é um universo bem antigo e que, por enquanto, está na ilha de Tântalo, né? Que fica fora do continente onde se passam as histórias. E ela está lá abandonada e ninguém consegue chegar nela, né? Até então, na história, ele era o escravo sem nome, né? Os escravos não tinham nomes em Tântalo. Então aqui é onde ele encontra a arca, né? Onde estão os cinzéis, um livro, que ali futuramente eu posso botar informações sobre o passado, sobre a mitologia, sobre o que eu quiser que ele saiba, e uma sacola de couro com areia, né? Que é a nossa areia da criação. É a areia que a deusa trouxe, né, do mundo dela e usou para criar tudo que existe. E foi com essa areia que os artomantes fizeram o vidro para a ponte. Então isso é um conceito que vem lá de trás. Na verdade, isso é o fundamento assim do nosso universo fantástico. Eu desenvolvi isso com a Flávia, né, que é minha esposa e minha parceira de escrita, nos 2 livros que a gente já escreveu. Só que ali só tem pinceladas dessa mitologia e ela começou a surgir agora nas histórias do Planos em Prática, em alguns contos e no livro novo que vai sair daqui a pouco. E aqui então tem o confronto final, né, bem Lovecraftiano mesmo, com uma criatura completamente horrível, né? Inexplicável, indescritível. E aí a história termina em aberto, né? E com também alguma coisa que eu posso usar como elemento de repetição para próximas histórias, né? Tudo isso aconteceu, mas esses já são outros capítulos da interminável jornada de Roger Bach. Que tem isso, ele encontrou o livro, mas ele nem lê, sabe, né? Ele não tem nem nome. Então, vai fazer parte da jornada dele aprender a ler para depois aprender a ler o livro, né? E dali tirar algum proveito. E o nosso narrador, que conta essa história que não foi desenvolvida ainda, ele aparentemente sabe de tudo, né? A gente pode, inclusive, no futuro, escrever sobre o encontro entre eles, por como ele sabe de tudo, né? Ele pode ter encontrado o Roger Bach em algum momento da vida e ouviu dele os seus relatos. Então tem muita coisa para fazer aqui, né, a partir do que já foi escrito nessa história. Que eu me lembro, eu acho que das 3 foi a que levou menos tempo para ser escrita, né? Ao contrário da nossa última, que levou muito tempo para acabar. Mas porque eu espacei os episódios, né? E também porque ela teve alguns momentos em que eu tive que parar bastante para fazer brainstorms e tal. Nessa aqui, a gente já tem uma cadeia de montanhas, uma cordilheira separando 2 grupos, né? Landa Esquecida, Landa Superior, né? E a Ed, que são as cidades que são prósperas, né? Então ali basicamente a gente tem um lugar que foi protegido por heróis aparentemente de reputação irretocável, heróis honrados e tal, e que na verdade no final da história a gente descobre que eles não são tão heróicos assim, que a ruína do lado de lá é meio que culpa deles, né? Então eu fui descobrindo essas reviravoltas conforme eu fui escrevendo. Foi uma história que eu comecei com muito pouco e comecei desenhando o mapa, desenhei as montanhas, né? O que tinha de um lado, o que tinha do outro. E a partir dali eu elaborei essa jornada, né, de um velho ator e o seu protetor, que é o Ziane, que é um colecionador de fragmentos desse vidro, né, que conforme a ponte caiu e as pessoas saíram de Tântalo e os fragmentos se espalharam pelo mundo, né, então é possível achar desde itens feitos com esse vidro até fragmentos mesmo, pedrinhas, né, e ele é um cara que é viciado, ele coleciona e também ele é influenciado por isso. Ele consegue ouvir as frequências, ele estudou com o artomante dos sons e ele consegue ouvir frequências nesse vidro, consegue ouvir uma música, então ele é obcecado em colecionar e reunir esses fragmentos de vidro. Então essa história de certa forma se relaciona com a outra, apesar delas se localizarem em épocas bem distantes, né? Mas quem leu a anterior e lê essa meio que consegue estabelecer essa relação, né? E essa história, ao contrário das outras 2, ela já tem um ritmo bem mais lento, ela demorou bem mais para ser feita, como eu falei, e ela se espalha por uma área muito maior do nosso mundo.
Então a gente sai ali de Landa Superior, eles fazem uma jornada, vão até outra cidade, encontram perigos pelo caminho, né? E é claro, os nossos personagens eles passam para o lado menos privilegiado depois, né? O lado que foi injustiçado pelo evento causado pelos heróis. Então a gente começa com o sumiço, né, do nosso velho ator, que é um personagem carismático, que está no fim da vida, ele descobre que está doente, e a ideia dele é justamente fazer essa jornada de volta para Ed, né, para Protetores, que é o nome dessa cidade maior, onde está a família dele, para poder fazer a sua última apresentação lá, né, e encerrar a sua vida. O Ziane se mete numa encrenca, né, ele recebe uma missão, né, de resgatar alguma coisa que ele não sabe o que é, né, recebe essa missão de uma artomante que aparece na cidade e recruta o Ziane para isso, porque ele tem um ouvido bom e ele conseguiria achar essa coisa, e acaba convencendo o Gaspar a fazer um trajeto mais perigoso, mais longo, justamente porque ele precisa desse veículo para atravessar essa área, né, mais complicada, ali, mais perigosa, que é a Curva do Sul, onde estão essas cidades em ruínas, onde está a Landa esquecida e tudo mais. Então essa estrutura é o começo da aventura, né? E eu fiz aqui uma interseção, é uma coisa que eu não experimentei fazer em outras histórias ainda, mas eu fiz aqui, que é introduzir um personagem com o seu universo apenas para justificar a existência do autômato, né? Porque eu desenhei um robô colhendo flores, né? E isso eu pensei que seria interessante introduzir na história quem seria esse robô, por que ele está colhendo flores, de onde ele vem. Então eu introduzi todo um núcleo de personagens onde alguém fez esse robô, ele servia a alguém, houve uma conspiração, um nobre, né, foi deposto e ele em fuga tem que se desfazer desse autômato, né, para poder o veículo dele ficar mais rápido, dentre outras coisas que ele se desfez. Então o autômato ficou jogado no deserto e esse é o item que o Ziane foi recrutado para recuperar. Então é meio que uma interseção entre essas duas histórias. Tem um pedaço que eu paro de contar a história do Ziane e do Gaspar e mostro realmente um pouco da fuga desse regente deposto e a maneira como ele tem que se desfazer de um vagão do carro que ele está dirigindo, do veículo que ele está dirigindo, e nesse vagão, né, junto com esse vagão vai o autômato também. Então foi só para introduzir esse elemento nessa história e ele segue a jornada dele. E pode ser que mais para frente, como aconteceu com outros, né, como vai acontecer com outros personagens aí das outras histórias, pode ser que eu volte até ele e mostre a chegada dele em outro lugar, como ele vive agora sendo um regente deposto e tudo mais. Tem história para contar sobre ele também, principalmente porque ele está indo com o imediato e eles têm um conflito ali de classe. O imediato meio que acordou, né, para a diferença de postos entre ele, e o imediato está meio que pensando que essa hierarquia não faz mais sentido, já que ele não é mais o regente. Então pode ser que a gente tenha aí, apesar dele ter dedicado anos de lealdade ao regente, agora a gente pode ter uma história, um conflito interessante entre os dois. Mas foi uma história, como eu falei, que eu tive que parar várias vezes, fazer muito brainstorm, exercitar muitas técnicas de brainstorm. Isso é interessante, né? Porque muitas vezes, nesses exercícios, eu me complico de propósito. Então eu penso em elementos bem antagônicos ou coisas que eu introduzo na história sem saber no que vai dar, para mais lá na frente, de repente, chegar numa solução e tentar amarrar esses elementos de alguma forma. Foi assim que esses heróis de protetores da Ed viraram os traidores, os caras que deram um golpe e para salvar a própria pele, acabaram destruindo, né, metade daquela região. Então eu acho que, como são exercícios de escrita, eu falo isso sempre, né? É a hora de experimentar mesmo, é a hora de aceitar ideias e propostas que eu não aceitaria se eu estivesse escrevendo alguma coisa visando realmente um livro, uma coisa mais que fosse ser publicado por uma editora, e no final acaba que o resultado pode ser surpreendente, né? Então a gente tem todo um diálogo entre os dois, que o Ziane está vivendo a vida boa, ele é noturno, ele gosta de festas, ele vive se desfazendo das coisas dele para ter o fragmento, enquanto o Gaspar ele já está meio que numa fase mais reflexiva, no fim da vida, pensando no propósito de tudo, pensando, né, como ele é um artista, como ele é um ator, eu achei interessante que ele tivesse esse pensamento, tipo, minha vida é uma história e qual vai ser o fechamento dessa história? Eu quero estar no controle disso. E é até legal mostrar que no final ele não está bem no controle e ele aceita o papel que a vida lhe dá, né, como o emissário do Deus dos Esquecidos. Então eu achei, o arco do Gaspar foi um arco que surgiu ao longo da história e que eu achei bem profundo assim até. Uma temática bem interessante. Então, o encontro do Ziane com a Artomante, quando ela pede que ele vá buscar esse autômato. Na verdade, essa Artomante, das formas, ela é meio que ligada ao regente deposto, né, ao Vorg Alfad.
Então as histórias se conectam, né? Não foi uma interseção gratuita, né? Uma coisa, o que eu introduzi na história desse núcleo do regente deposto e tal, serve a um propósito, não está ali à toa, né? Além de justificar o surgimento do autômato, né? Mas é engraçado que, apesar de ter sido uma história que demorou muito para fazer, e eu tive a impressão quando eu acabei que ela era muito mais longa que as outras duas, mas acaba que ela não é. Foi simplesmente porque ela levou muito mais tempo. Nas sessões de escrita, às vezes eu avançava muito pouco, né? Porque realmente eu resolvi me desafiar de várias formas enquanto eu estava escrevendo. Tem muito mais personagens. A carruagem que eles viajam já é um personagem por si só, né? Ela tem várias surpresas ali. Então ela é meio que uma mistura de palco para o Gaspar se apresentar, é a casa deles, né? Tem um modo mais silencioso de viajar. Então ela é meio que um personagem por si, né? Conforme eles foram passando pelos fragmentos, pelas ruínas, até chegar em Landa Esquecida, eu fui obrigado a pensar o que realmente tinha acontecido ali, tentando, claro, fugir dos clichês, né? Seria muito fácil pensar que os heróis derrotaram invasores numa batalha e, como consequência, destruíram tudo, né? Isso seria muito fácil para um exercício de escrita, né? Mas mostrar os heróis como traidores que acabaram envolvendo, né, aquelas cidades num conflito que não era delas, por orgulho, então eu acho que isso subverteu as expectativas, que é o propósito dos exercícios, no final das contas. Então eles encontram um grupo de prisioneiros, né, justamente dos soldados que estão atrás do Borg-Alphad, mais uma vez, mais um ponto de conexão aí. E desse grupo morre um, ficam duas meninas, né, e elas acabam se juntando ao grupo, e elas são também as grandes responsáveis por eles irem acabar em Landa Esquecida. E o Ziane, como é uma pessoa que gosta de luxo, gosta de festa, de vida boa, ele tinha pânico, né, de ir parar em Landa Esquecida. Principalmente porque ele achava perigoso, uma terra de selvagens, de gente louca e tal. E acabou que a convivência dele com elas e com o povo de lá fez com que ele começasse a mudar de ideia. A história não vai até esse ponto, mas já dá um indicativo de que ele começou a ver as coisas de uma maneira diferente. Então aqui a gente tem a chegada deles em Landa Esquecida, eles chegam numa arena antiga. Eu quis justamente fazer esse contraste, né? Uma arena que já foi suntuosa, que já foi muito bonita e próspera, e agora está um lugar decadente, né? E no meio dela tem a Griot, né? Que é a personagem que é meio que a líder desse lugar. E é nesse momento que eu literalmente faço o Ziane sentar e ouvir, né, a versão da história, a versão verdadeira, né, do que aconteceu, porque ele meio que idolatrava os heróis, tinha uma visão mais otimista, mais infantil até, do tempo dos heróis. E só no final da história que eu consegui realmente amarrar isso, né, e chegar nessa versão que seria a mais propícia, né, onde tudo começou a fazer sentido. E a Griot também foi ganhando o seu... Ela surgiu nesse último momento e foi ganhando o seu passado, né? Foi ganhando um passado conforme eu fui escrevendo a história, porque afinal ela acabou se tornando parte dessa história. E depois que eles ouvem a história da Griot, no meio da noite, o Ziane enfim ouve, né, a melodia, né, o som que ele acredita ser de um fragmento. Quando ele vai atrás, ele vê que é do autômato, que é feito de um fragmento, né, que ele funciona graças a um fragmento que existe dentro dele, o fragmento desse vidro da criação. E aí, quando ele está ali no meio do embate para tentar destruir o autômato para poder retirar o fragmento e guardar para ele, as duas personagens que eles libertam, né, que eram prisioneiras que eles libertaram no caminho, que levaram eles para Landa Esquecida, acabam interferindo. E logo depois ele descobre que o autômato tem poder, né, nas flores que ele plantava, né? E aí foi a hora que entrou, né, a pintura que eu fiz do autômato, de um robô colhendo flores, que na verdade ele trabalhava no jardim do regente, né, disfarçado. Ele era um autômato jardineiro, mas na verdade ele cultivava plantas e flores que só ele sabia cultivar e que tinham propriedades especiais curativas. Então o Ziane acaba percebendo que o autômato é capaz de fazer o Gaspar melhorar, né? Então fica esse dilema. Ele quer muito o fragmento que está dentro do autômato, mas ele ao mesmo tempo quer que o amigo dele, que o Gaspar, viva. E a coisa que mantém o Gaspar vivo a partir de agora é justamente o autômato. Então esse é um dilema interessante. E aqui já tem a fala deles, né, justamente refletindo sobre isso, e ele com esse conflito interno do que ele faz, né, porque
acaba que o fragmento meio que nubla a razão dele, né? Faz com que ele perca um pouco a razão. Então isso é interessante abordar mais para frente. Eu quero daqui para frente fazer com que esse grupo viaje junto na carruagem, as duas meninas, né? O Uziane, o Gaspar e o Autômato. Então a ideia é fazer esse grupo viajar pela região, vivendo histórias, aventuras e tudo mais. Cada um aqui já tem o seu dilema estabelecido nessa história, sendo que o dilema do Uziane é esse, né? Ele vai ter sempre que se segurar e segurar esse impulso, essa vontade de se apoderar do fragmento que está dentro do autômato, porque afinal o autômato é o que está mantendo o Gaspar vivo. E aqui eu termino com um continua, porque essa história, mais do que as outras, ela realmente tem parte do conflito que ainda podem não, devem ser desenvolvidas mais para frente. Eu não cheguei até o final, não fui a fundo em tudo que pode ser explorado aqui entre esses personagens. Essa foi meio que uma introdução e, vamos dizer, uma história de origem desse grupo. Então, escrevendo esse continua fica mais adequado aqui para o leitor, né, ele saber que o que ficou faltando desenvolver nessa história não foi sem querer, né? Isso tudo ainda vai ter o seu espaço no futuro. E essas foram então as 3 histórias que eu escrevi na terceira temporada da nossa série de exercícios de escrita criativa. Foi uma temporada em que eu mudei bastante coisa, né? As 2 primeiras eu fiz histórias mais ligeiras, com caras de conto. Muitas histórias eu terminei num episódio só. E nessa temporada eu resolvi abandonar essa questão de limite de tempo, de episódio, de estrutura, né? E simplesmente ir me desafiando e tentando resolver, né, os problemas que apareceriam usando técnicas criativas. E eu aprendi bastante fazendo isso, desenvolvi muita coisa que eu ainda pretendo trabalhar mais para frente, desenvolvi muita coisa que inclusive existe no meu livro novo. Então, assim, cada vez mais eu tenho certeza de que fazer exercício de escrita realmente contribui muito para a gente desenvolver, né, a nossa técnica e a nossa fluência também. Então é interessante o nosso cérebro entender que a gente não escreve só quando está inspirado, mas a gente exercitando, a gente tem mais facilidade, né? A gente perde a inibição de botar as histórias, né, de externar nossas histórias do jeito que elas são, para depois ir trabalhando até elas funcionarem de alguma maneira. E daqui a pouco começa a 4ª temporada, né, e eu pretendo testar, como eu falei no começo do vídeo, outras abordagens, outros sistemas, fazer exercícios com técnicas diferentes. Então nós vamos ter aí novos personagens, novos cenários. Eu ainda não tenho a menor ideia de qual vai ser a origem da próxima história, mas em breve eu vou fazer um vídeo desenvolvendo alguma ideia que eu ainda não sei qual é. Mas por enquanto era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.